Então, bom dia a todos e a todas. No vídeo de hoje, nós falaremos sobre a abolição da escravidão no Brasil. O dia da abolição da escravidão no Brasil acaba aqui sendo rememorado no dia 13 de maio. É uma data que suscita reflexões e debates sobre o legado histórico deixado pela escravidão. Embora seja muito importante que nós passemos a reconhecer a conquista da liberdade para as milhares de pessoas que foram brutalmente subjugadas durante séculos, também é de fundamental importância abordar as limitações e as consequências pós-abolição que ainda afetam a sociedade brasileira nos dias atuais. Eh, o processo, o processo de escravidão no Brasil, ele foi marcado por uma série de contradições e interesses políticos. A Lei Áurea, Lei número 3.353 de 13 de maio, assinada em 1888 pela Princesa Isabel, ela foi um marco histórico ao proclamar ali o fim da escravidão. No entanto, é importante salientar que essa lei ela não foi resultado de uma luta efetiva pelos direitos dos escravizados, mas sim uma resposta às pressões internacionais e à necessidade de modernização do país. Porém, não queremos afirmar com isso que as resistências dos escravizados não foram importantes nesse processo, pois essas resistências elas foram responsáveis pela sua sobrevivência e geraram um grande impacto em ações na busca pela liberdade desses indivíduos. Apesar da abolição, as pessoas negras libertas não receberam o apoio efetivo do Estado para sua inserção na sociedade. A falta de políticas de inclusão e reparação resultou num cenário de desigualdades e exclusão social que persiste até os dias atuais. As antigas estruturas escravistas foram substituídas por mecanismos que mantiveram a população negra em situação de marginalização. Bem, isso fica bem evidente com o racismo estrutural, a discriminação e a violência institucional existente no nosso país. Além disso, o fim da escravidão, ele não significou o fim do trabalho forçado e da exploração. As pessoas negras, elas foram empurradas para condições precárias de trabalho, muitas vezes vivendo situações análogas à escravidão em fazendas, em ambientes urbanos ou em atividades informais. Essa realidade ela evidencia a continuidade de um sistema que explora a mão de obra barata e perpetua as desigualdades socioeconômicas. Outro aspecto crítico a ser considerado é a invisibilidade da contribuição histórica e cultural dos afro-brasileiros, que durante muito tempo os livros didáticos não se dedicaram a dar espaço a essa contribuição. E nesse sentido, a escravidão ela foi responsável por um apagamento sistemático das raízes africanas dos brasileiros, impondo uma narrativa dominante e eurocêntrica. A valorização e o respeito à diversidade cultural só podem ser alcançadas quando a história e as culturas afro-brasileiras e indígenas forem devidamente reconhecidas e valorizadas. Diante disso, é imprescindível, portanto, que o dia da abolição da escravidão no Brasil seja um momento de reflexão crítica sobre as desigualdades e injustiças que persistem em nossa sociedade. A rememoração desse dia não pode se restringir a um mero cumprimento formal de uma data, mas deve ser um chamado de ação para combater o racismo, promover a igualdade de oportunidades e reparar as injustiças históricas. O Brasil precisa enfrentar esse passado escravocrata de forma corajosa, responsável, reconhecendo as feridas abertas existentes pela escravidão e trabalhando para uma sociedade mais justa e inclusiva, equitativa e igualitária. A abolição da escravidão foi apenas o primeiro passo em direção à igualdade, mas ainda temos um longo caminho a seguir e dia a dia devemos fazer isso. Essa foi a mensagem aí sobre o dia da abolição da escravidão. Grande abraço.